Olá, meu nome é Rosângela Munhoz, eu sou escritora e especialista em inglês instrumental e fundadora da Exchange Soluções em Idiomas. Hoje eu quero desvendar um mito que diz eu preciso conhecer todas as palavras para poder entender o texto em inglês. Pois é, muita gente acredita nesse mito. Eu já fiz outros vídeos falando de estratégias que você pode utilizar para desvendar o significado das palavras desconhecidas. E hoje eu quero te mostrar que você não precisa conhecer todas as palavras para entender o texto. E nós vamos fazer um exercício prático para você entender isso, ok? Observe o texto a seguir com algumas palavras estranhas. Nós vamos entender o texto mesmo sem saber o significado dessas palavras. Jack quickly entered the deedot and cleaned the various mysteries he had been using to repair the whippet. He had often thought that his job was extremely willing. However, he had to admit that this time things seemed to be a bit easier. When he finished, he put on his Reddick and went back to the study to relax. He took out his favorite pipe and settled into the beautiful new Poggy. What a fantastic shanap he had made when he had bought the Poggy only 300 yagmas. Bom, nós temos algumas perguntas para nos ajudar nesse processo. Primeira pergunta: o que você acha que deedot poderia ser? Use a estratégia da dedução. Na frase diz que Jack entrou rapidamente no deedot. Então, mesmo sem saber o significado, dá para a gente deduzir que é um lugar, um espaço, certo? Continuando, a segunda pergunta. Qual é a classe gramatical de mysteries? Veja bem, ele limpou vários mysteries. Então, essa palavra é um substantivo. Se o Jack usou os mysteries para consertar o whippet, o que você acha que mysteries pode ser? É algo que você usa para consertar alguma coisa. O que você acha de ferramentas? É possível? Poderia ser? Terceira questão. Qual poderia ser o significado de willing? Observe a oração em que o willing está inserida. He had often thought that his job was extremely willing. Observe que o willing termina em ing. Que classe gramatical de palavra normalmente usa a terminação ing? Já vamos descartar o verbo, porque diz que ele estava extremamente willing. Então, vou te lembrar de algumas palavras que terminam em ing. Boring, chato, interesting, interessante, amazing, surpreendente. Todas essas palavras são adjetivos. Então, o Jack achava que o seu trabalho era extremamente willing. Que sinônimo nós poderíamos achar para willing? Divertido, difícil, caro. Observe que logo a seguir nós lemos: However, he had to admit that this time things seemed to be a bit easier. O que é easier? Mais fácil. Então, se dessa vez foi mais fácil, e se nós temos a palavra however, que quer dizer entretanto, iniciando uma oração com uma ideia contrária, então o sinônimo para willing poderia ser difícil. Concorda comigo? Questão número 4. He put on his Reddick. Que tipo de coisa você pode put on? Chapéu, roupa. Número 5. Considerando a questão acima, que tipo de coisa deve ser Reddick? Uma peça de roupa? Se ele foi relaxar, com certeza não era um terno, nem uma camisa, mas sim um roupão, um pijama, concorda? Em seguida nós lemos: He settled into the beautiful new Poggy.
O que você acha que poderia ser poverty? Ele acomodou-se na nova e bela poverty. Poderia ser uma cadeira? Um sofá? Observe a oração a seguir. What a fantastic shanty he had made when he had bought the poverty. Já vamos para número 7. Que palavras te levam a acreditar que poverty foi barato? Veja bem, mesmo sem saber o significado de shanty, nós deduzimos que essa palavra significa negócio, negociação. E essa negociação foi fantástica. Esta é a palavra que nos leva a acreditar que o poverty foi barato, certo? Última pergunta, número 8. O que deve ser iagmas? Roupa, tipo de cigarro, tipo de dinheiro? Veja o contexto em que ela está inserida. Only 300 iagmas. O texto estava falando que ele fez um bom negócio quando ele comprou o poverty, que foi barato. Então, iagmas só pode ser um tipo de dinheiro. Você viu como não é preciso saber todas as palavras do texto para entendê-lo? É uma questão de ir usando as estratégias como dedução, reconhecimento da classe gramatical, perceber as palavras que estão ao redor da palavra desconhecida e também entender o contexto em que ela está inserida. É isso então. Eu espero que você tenha entendido o processo e que não fale mais que precisa saber todas as palavras para entender o texto, ok? Até mais!